Boa noite a todos. Obrigado à presença de todos os corretores e amigos, quais alguns eu já não vi há algum tempo, né? E vieram aqui me prestigiar. Bom, vamos dar início à palestra. Nós vamos estar falando hoje de uma maneira bem coloquial para o corretor de imóveis, de uma maneira simples, não muito técnica, para que todos possam entender. Então, vamos estar falando, a princípio, sobre a responsabilidade civil e disciplinar do corretor de imóveis. Então, vamos lá. A corretagem, ela passou a fazer parte expressa do nosso Código Civil a partir do capítulo 8 da corretagem. Essa corretagem, o legislador, ele fala da corretagem como um todo, não especificamente como a corretagem imobiliária. Então, aí, absorve-se também a corretagem de seguro, de valores, de mercadorias, entre outras, tá? Então, vamos lá. O capítulo 8 da corretagem, ele tem 8 artigos. Ele tem do 722 ao 729. E nós vamos dar uma pincelada em cada um deles, tá bom? O artigo 722, em resumo, ele trata sobre o conceito do contrato de corretagem. O que traz o artigo 722? Ele diz que é pelo contrato de corretagem que uma pessoa não ligada a outra, através de mandado de prestação de serviço ou qualquer outra declaração, ele tem a responsabilidade de obter, de angariar negócios, tá, para a segunda pessoa, mediante remuneração, tá, conforme as instruções recebidas naquele contrato. Então, o artigo 722, ele traz na íntegra, na síntese, o contrato de corretagem. O contrato de corretagem, ele pode ser escrito, como pode ser verbal. Orienta-se para que ele seja escrito, documental. O porquê? Tem que ter as regras bem claras nesse contrato. Vocês têm que trazer, através do contrato de corretagem, toda a qualificação das partes envolvidas, qual o objeto desse contrato, qual o valor da remuneração, como essa remuneração será paga, qual o prazo deste contrato. Essas regras têm que estar bem claras. Ela não pode ter dúvidas, porque se eventualmente vocês forem entrar em juízo para defender os interesses de receber a remuneração, vocês têm um documento comprobatório assinado pela outra parte. Se o contrato for verbal, é o dito pelo no dito, é uma palavra contra a outra. Fica mais difícil de você comprovar que houve o vínculo de uma contratação. O artigo 723, recentemente alterado pela Lei 12.236, ele traz sobre a obrigação e a penalidade do corretor de imóveis. Então, ele diz que o corretor ele é obrigado a executar a sua mediação com diligência, com prudência e prestar ao seu cliente espontaneamente todas as informações acerca do negócio, sobre o andamento do negócio. No parágrafo único deste artigo, ele traz que, sob pena de perdas e danos, o corretor prestará ao cliente, tá, todos os esclarecimentos acerca da segurança e riscos que o negócio pode trazer. Vejam, então, a responsabilidade que o corretor de imóveis tem. Isso é uma coisa muito séria. Então, o corretor ele tem que ter noção da documentação no geral. Essa documentação não pode ter vício, e se caso tiver, espontaneamente, ele tem que falar para o seu cliente. Ele tem que ser transparente, sincero com o seu cliente. O cliente tem que ter conhecimento desse vício. O imóvel, a mesma coisa. Se tiver algum vício no imóvel, ele tem que falar para o cliente. Ele não precisa esperar o cliente perguntar para ele se ele já tem essa informação. O porquê disso? Vou dar um exemplo simples. Se por um acaso você
vai vender um imóvel. Esse imóvel está numa região sujeito a enchente, por exemplo, que hoje não é muito difícil aqui em São Paulo. Você foi no imóvel, você orienta o proprietário do imóvel a tirar a comporta que está lá na porta. O cliente vai, visita o imóvel, acha tudo muito lindo, maravilhoso. Dá enchente? Não, não dá enchente. Ele não sabe. Ele confiou no seu trabalho. Ele comprou o imóvel, tá certo? Mudou para o imóvel. A primeira chuva que deu encheu de água. Ele foi conversar com um, conversar com o outro. O vizinho viu que o corretor estava junto quando o proprietário tirou a comporta. O que vai acontecer? Ele vai ingressar com uma ação de perdas e danos em cima do corretor de imóveis, porque o corretor omitiu aquela informação. Isso não pode acontecer. Então, eu oriento a todos que vocês sejam sempre transparentes, sinceros com os clientes. Se não der certo esse negócio, você vai fazer outro negócio com ele. E se der certo outro negócio, ele vai lhe indicar um outro cliente, um parente, um amigo, e você mantém o seu negócio à tona. O artigo 724, ele fala sobre a remuneração do corretor de imóveis. Esta remuneração, ele diz que se ela não estiver fixada em lei e nem for ajustada entre as partes através do contrato de corretagem, ela será arbitrada segundo a natureza do negócio ou ao risco desse negócio. O magistrado tem tomado como parâmetro a tabela de honorários aprovada pelo Sindicato dos Corretores de Imóveis, pelo CIESP, e homologada pelo CRES, que é a tabela que nós usamos. Então, sempre que tiver algum problema, nós vamos utilizar a nossa tabela de honorários, correto? O artigo 725, obtenção do resultado útil. Muito bem. Ele diz que a remuneração do corretor será devida uma vez que ele tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, vírgula. Ou mesmo que a parte se arrependa posteriormente. Ponto. Então, ele está falando o seguinte, que no contrato de mediação existe um resultado a ser alcançado. É esse resultado que ele falou. Qual que é o resultado? É a venda do negócio, ou é a alocação do imóvel. Então, esse negócio tem que ser alcançado. Ah, mas mesmo se a parte se arrependeu, calma lá. Nós vamos ter que agir aí como está lá em cima, com prudência, né? Com zelo, com cautela, tá certo? Então, o bom corretor, o que acontece? Ele vai documentar tudo. Ele vai comprovar todo o trabalho que ele fez, através do contrato de corretagem, através das visitas e assim por diante. O resultado útil que ele está dizendo aqui, por exemplo, nós fizemos toda a aproximação das partes, chegamos à fase da proposta, tiramos a proposta, obtivemos o aceite da proposta, contrato particular, ótimo, marcamos a escritura. O camarada desistiu antes de assinar a escritura. Vai ter que pagar a remuneração e arcar com os ônus que estiver no contrato particular. Então, pessoal, nós temos que ter muita cautela em tudo que nós fizermos, e tudo documentado, sempre por escrito. O artigo 726, ele comenta sobre a remuneração da corretagem com exclusividade. Então, aí ele fala o seguinte, que se o negócio for iniciado e concluído somente entre as partes, o corretor não vai ter direito à sua remuneração, não há dúvida. Mas se for ajustado por escrito o contrato de corretagem, tá certo? E o negócio se realizar, mesmo que sem a mediação do corretor de imóveis, ele terá direito a receber integralmente a comissão, salvo se não for comprovado a sua ociosidade ou a sua inércia. Está aí de novo a documentação. Não adianta você pegar o contratozinho de exclusividade, simplesmente cadastrar na sua carteira ou colocar a fotinho dele lá no site do seu escritório e ficar lá.
Você tem que provar que você trabalhou, você se esforçou, você teve atitude para vender aquele imóvel. Então, você vai ter que juntar documentação de relatórios de atendimento e retorno, você vai ter que juntar anúncio na pastinha desse imóvel, fichas de visita. Tudo isso vai subsidiar uma eventual ação de cobrança depois da comissão de vocês. Então, temos que ter cautelas. O artigo 727, a dispensa do corretor e remuneração. Então, se no contrato de corretagem não foi estipulado o prazo e o dono do negócio, ele dispensa o corretor, tá certo? E posteriormente, ele vem a realizar o negócio, mas esse negócio se deu com frutos da mediação do corretor, a comissão é devida, desde que ele prove. Desde que ele prove. Agora, se o contrato de corretagem expirou o prazo, tá certo? E vier a ser feito o negócio, também com efeitos do trabalho do corretor, a corretagem também vai ser devida. Tá? Isso é Código Civil. Para tudo isso, nós temos que ter documentos para comprovar que realmente você assinou, você levou, demonstrou o imóvel, você visitou aquele imóvel, levou o cliente, apresentou ele, e depois ele foi lá e fechou diretamente com o proprietário. Então, se ficar tudo dito pelo no dito, é difícil comprovar. Então, pessoal, costumem, fichinha de visita, que ninguém gosta de fazer, relatórios de retorno, fotos com a placa da imobiliária no imóvel, anúncios, recortem os anúncios, abram uma pastinha, põe lá na pastinha do imóvel. Vocês podem precisar mais lá na frente. O 728, intermediação múltipla e remuneração. Bom, intermediação múltipla. Se o negócio for concretizado com mais de um corretor de imóveis, a comissão será paga dividido entre eles, em partes iguais. Poxa, isso é uma prática hoje negocial muito comum. É o famoso 50, certo? É o meio a meio. Agora, muito importante que essa intermediação múltipla também esteja documentada. Na própria proposta que vocês forem retirar, mencionem quantos intermediadores, corretores estão trabalhando naquela negociação. Qual o percentual da remuneração de cada um? Documentem. No contrato, a mesma coisa. Qualifiquem os intermediadores com endereço, número de CRECE. Tá certo? O 729 são as normas aplicáveis ao contrato de corretagem. Então, ele diz que as normas que estão no Código Civil, elas não excluem as de aplicação das normas da legislação especial. Tá? Então, elas se trabalham em conjunto. Tá? Então, vamos lá. Legislação especial. Que beleza, né? A Lei 6.530, eu acho que cada um de vocês conhece um pouquinho delas, né? Porque até para ser corretor, vocês tiveram que estudar um pouquinho sobre isso. Então, está lá, ela disciplina a profissão do corretor de imóveis. Decreto-Lei 81.871, ele regulamenta a Lei 6.530. E a resolução do COFES 326, que é o Código de Ética Profissional. Essas três é a cartilha do corretor de imóveis. Vocês têm que andar com isso no bolso, na pasta, no carro, no escritório. Tá certo? Essas leis, elas dão competência para os órgãos fiscalizadores aplicarem as sanções administrativas nos seus inscritos, nos maus profissionais. Elas dão competência para o funcionamento desses órgãos, competência para os corretores de imóveis. Ela diz qual é a obrigação dos corretores de imóveis, os deveres dele perante ao conselho, perante aos clientes e perante aos seus colegas. É a nossa cartilha, é o ABC do corretor de imóveis. Então, vocês têm que ter muita ciência dessas três legislações.
E, por último, eu citei o Código de Defesa do Consumidor, no que for pertinente à prestação de serviço. O porquê? Nós somos profissionais liberais, somos prestadores de serviço. E se, por um acaso, dentro da nossa prestação de serviço, nós agirmos com algum vício ou defeito que venha prejudicar ou causar dano ao nosso cliente, nós vamos responder por perdas e danos. Então, também nós respondemos em cima do CDC, que é o Código Civil. Pois bem, conhecedor de toda essa legislação, a gente pode tratar, então, o contrato de corretagem com ênfase no artigo 122, que é aquele pelo qual uma parte obriga-se para com a outra a aproximar interessados e obter a conclusão de negócios sem subordinação, mediante uma remuneração. Por que sem subordinação? Porque nós fazemos o nosso modus operandi. Nós montamos o nosso horário. O que importa para o cliente é o resultado útil. Então, você não tem que prestar contas para ele do seu dia a dia de trabalho. Você tem que prestar os esclarecimentos acerca do negócio. Isso sim. Tá? Então, nós não temos essa subordinação. E, mediante a remuneração, alcançou o resultado útil, você recebe a sua remuneração. Então, vamos entrar em proposta. Já conhecemos um pouco da legislação que pesa sobre o corretor de imóveis, né? No mister da sua profissão. Sabemos que nós temos que trabalhar com muita cautela, muito conhecimento e muita responsabilidade, porque nós podemos sofrer uma ação nas costas e ter um prejuízo aí, às vezes, imensurável, né? Então, proposta é a declaração que o proponente, comprador ou locatário, faz para manifestar sua vontade de estar vinculado ao destinatário. Geralmente, o destinatário é o proprietário deste imóvel, ou para a locação ou para a venda. Haverá vínculo na proposta, destinatário aceitá-la. Caso contrário, não. A proposta ela serve para que ocorra a efetiva celebração do contrato. O fechamento, ela é uma preliminar, tá? Para que a gente chegue, então, na proposta, o trabalho que a gente tem que percorrer. Então, quando a pessoa ela entra na sua imobiliária ou no seu escritório, ela deixa o imóvel para você trabalhar. É o trabalho de captação. Então, você vai percorrer, primeiro, através do contato. Você vai usar clientes de carteira, anúncio do produto, divulgação do local, internet, para você captar cliente para oferecer aquele imóvel. Você encontrou o cliente, você vai entrar na fase tratativa. Você vai escutar aquele cliente. Você vai obter quais são as expectativas que ele tem, se aquele imóvel realmente interessa para ele. Você vai dar amplitude de mercado para ele. Uma vez alcançadas as tratativas, você viu que o imóvel realmente se enquadra dentro do perfil daquele cliente, você vai entrar nas condições negociais com o cliente. Tudo isso são fases preparativas já para a proposta. Aí você vai sentar com ele sobre valores. Você vai ver a forma de pagamento, se tem permuta, se é dação em pagamento, se é financiamento, quais os prazos que ele precisa. Você vai entrar numa análise até, se for o caso, de uma minuta contratual. Isso tanto para a venda como para a locação. Ultrapassado, então, essas fases, aí nós já vamos entrar no procedimento da proposta. A proposta, você soltou a proposta, você tem o aceite ou a contraproposta e depois o aceite do proponente. A aceitação da proposta ou a contraproposta, quando mantida, caracteriza a conclusão do procedimento da formação do contrato. O contrato ainda não foi realizado. Você está a caminho dele. Só que, para quando você chegou nesse ponto, você já tem quase todos os elementos para a formação do contrato. Proposta não é contrato. Atenção para isso, hein? A proposta é um elemento que ela precede o contrato.
Então, ela tem que ser séria, ela tem que demonstrar realmente a vontade do proponente. Ela tem que ser completa, ela tem que trazer a qualificação desse proponente, a qualificação desse imóvel, do destinatário. Ela tem que ser dirigida, clara, em linguagem simples, objetiva. Dirigida, ela tem que ser a pessoa certa, a pessoa que tem competência, legitimidade para aceitá-la, ou então, para fazer a contraproposta. E tem que ser inequívoca, devendo conter todos os elementos essenciais do negócio jurídico. Então, sendo assim, como é que nós vamos elaborar a nossa proposta? É obrigatório constar da proposta o proponente, a qualificação desse proponente, o nome, o RG, o CPF, endereço dele, telefone, e-mail. Como é que você faz para chegar nele de novo, para dar o retorno do aceite ou da contraproposta que foi feita? O destinatário, também a mesma coisa. O destinatário pode ser o proprietário ou o inventariante. Tudo isso vocês vão ter que checar mediante documentação. Nós estamos falando na proposta, caminhando para o contrato. Qualifiquem todos eles. Obrigado. Mesmo que, se for mais de um proprietário. Isso é muito importante, porque muitas vezes vocês pegam um imóvel para trabalhar, e aquele imóvel fez parte de um inventário, e ele deve ter ali hoje 4, 5, 6 casais. É importante pegar a assinatura de todos, não basta de um. Peguem de todos que fazem parte da certidão do registro de imóveis, quem são realmente os proprietários. O intermediador, identifiquem o intermediador, número de CRECE, endereço dele. A descrição correta do imóvel, fator fundamental para a concretização do negócio. E também em uma eventual discussão judicial. Descrever o imóvel de acordo com a certidão do CRI, mencionando o número da matrícula, bem como o número do IPTU. Isso é muito importante. Se possível, juntar a cópia do título ou até mesmo do IPTU do exercício vigente. Valor total da proposta, em algarismo e por extenso. Condições de pagamento, se vai ser parcelado, se é à vista, financiamento bancário, fundo de garantia. Especifiquem tudo. Vai haver sinal e princípio de pagamento? Coloquem. Valor do saldo restante. Número de parcelas, se for parcelado, como é que vai ser esse parcelamento? O valor de cada parcela. Os índices de reajuste desta parcela. Qual índice que vai ser adotado? Deixe tudo bem claro na própria proposta. Nós estamos partindo para o contrato, nós não podemos falhar. Se a gente falhar na proposta, você não concretiza, você não faz o contrato. Dação em pagamento ou permuta, descrever o bem que vai entrar na negociação e atribuir valor a ele, por quanto que esse bem está entrando no negócio. Prazo para aceitação da proposta. Diz no código que o ideal é não ultrapassar 130. Para nós, corretores, é para ontem. Então, a gente não pode dormir com essa proposta na mão. Encaminhar na hora para o proprietário. O prazo da aceitação, no caso de haver, aqui eu abriria um espaço para contraproposta também, porque pode acontecer de você levar para os proprietários, eles não aceitarem na primeira vez e fazerem uma contraproposta. Então, eu abriria um espaço aqui para colocar essa contraproposta também, tá? Aí você coloca data, assinatura do proponente ofertante, o espaço para aceite do destinatário, né, proprietário, procurador ou inventariante, e não deixar de colher a assinatura do cônjuge, se for o caso. O casal tem que assinar, tem que dar o aceite. Não peguem só a assinatura de um dos cônjuges. Pode dar problema.
E a cláusula da penalidade. A cláusula penal, ela é instrumento indenizatório de perdas e danos. Após a formalidade ser preenchida, a proposta recebida e aceita, a penalidade serve na proposta para coibir a desistência de qualquer uma das partes, e que se cause prejuízo à outra. Então, essa coibição é fazer com que a pessoa não tome aquela decisão de desistência. Ela é para isso, essa penalidade na proposta. Tá certo? Mas ela não pode deixar de ter na proposta. E nós temos ali, eu coloquei disponível no site do Cresce, um modelo de proposta, que vocês podem usar como parâmetro, tá, no dia a dia de vocês. É um modelo, cada caso é um caso. Vocês vão ver, dependendo do caso, vocês vão se adaptando em cima do modelo que está disponibilizado no site do Cresce. Então, sendo assim, passando toda essa parte da proposta sobre o Código Civil, nossa responsabilidade, eu separei aqui 3 jurisprudências que falam sobre a corretagem. Então, essa primeira seria o contrato que não se concretizou. A proposta aceita pelo pretenso adquirente, desistência do comprador. O contrato de mediação é contrato de resultado. É o que nós falamos lá no início. O corretor só faz jus à comissão no caso do negócio ser efetivamente consumado. Mostra-se abusiva qualquer disposição em contrário. Essa decisão é de 2009. É recente. Tem mais nova. Comissão de corretagem. Aproximada as partes, formalizado o negócio, com dia marcado, é o que eu falei, para assinatura de escritura de compra e venda. Se esse não se realiza única, exclusivamente por culpa do devedor, é devida à comissão de corretagem. Está lá o que nós falamos. Isso aí é uma decisão judicial. Tá certo? Mais uma. Ônus probante. Cabe ao corretor de imóveis o ônus de provar a sua efetiva intermediação para a realização do negócio jurídico indicado na ação de cobrança de comissão de corretagem. Então, está aí, pessoal. Tudo que nós fizermos por escrito, documentado, peguem o de acordo, o aceite. Porque, se necessário, ou eventualmente tiverem que entrar com uma ação de cobrança de honorários, vocês vão ter que subsidiar essa ação com essas provas. Não adianta chegar lá, o dito pelo no dito, ele falou que ia pagar, mas não pagou. O juiz não quer saber. Ele quer documentos. Então, seria isso aí, pessoal. O que eu tenho para passar para vocês foi uma coisa rápida, a pedido do nosso presidente, bem simples e objetiva, numa linguagem coloquial. Vou pedir mais um pouquinho da atenção de vocês, dizer que todas as profissões, nos dias atuais, nós temos que nos profissionalizar cada vez mais. Na corretagem é a mesma coisa. Na corretagem, hoje, nós temos que nos aprofundar em determinado segmento. Nós temos que ser especialista naquele segmento. Não adianta nós querermos tomar conta de tudo. Você trabalhar com loteamento, você trabalhar com imóveis de terceiro, você trabalhar com lançamentos ou plantões. Não dá, foge, escapa dos nossos dedos. Nós temos que nos especializar. Escolha um segmento cujo qual vocês se adaptem melhor ou tenham melhor conhecimento e sigam nesse segmento. Os outros, nós contamos com os amigos, com os parceiros. Se eu não tenho lançamento, o Souza tem. Meu amigo Souza, eu tenho um cliente para o seu lançamento. Vamos fazer uma parceria. Se eu não tenho áreas, eu vou procurar o Dr. Luiz. Dr. Luiz, eu tenho um cliente para uma área grande, em Itaquaquecetuba. Ele vai ter a área que eu sei disso. Então,
Então, pessoal, nós temos que aproveitar esse nosso conhecimento e não perder tempo de ficar buscando coisas que estão fugindo da nossa alçada. Nós estamos deixando de ganhar dinheiro. Tá certo? Então, eu vou passar para vocês aqui uma historinha, que quem já fez o curso do Proécio comigo já viu essa historinha. Mas eu sou teimoso e gosto de passar por causa da especialização. Tá? Então, vamos lá. Valorize a sua especialidade. Dizem que não se cobra pelo que se faz, mas pelo que se sabe. Um especialista foi chamado para solucionar um problema com um computador de grande porte e altamente complexo, numa multinacional. Era um computador que valia mais ou menos aí 12 milhões de reais. Era um negócio enorme. Sentado em frente ao monitor, ele pressionou algumas teclas, balançou a cabeça, murmurou para si mesmo, desligou o computador. Tirou do bolso uma chave de fenda e deu meia volta, uma volta e meia, em um minúsculo parafuso. Então, ele ligou o computador e verificou que tudo estava funcionando perfeitamente. Ótimo. O presidente da empresa se mostrou surpreendido e ofereceu pagar a conta no mesmo instante. Quanto lhe devo? Perguntou. O rapaz, simples, são R$1.000, por favor. R$1.000? R$1.000 por alguns minutos de trabalho? R$1.000 por apertar um parafuso? Eu sei que meu computador vale 12 milhões de reais, mas R$1.000 é um valor absurdo. Pagarei somente se receber uma nota fiscal com todos os detalhes que justifiquem tal valor. O especialista balançou a cabeça e saiu da sala. Na manhã seguinte, o presidente recebeu a nota fiscal, leu com cuidado, balançou a cabeça e saiu para pagá-la no mesmo instante sem reclamar. Dizia a nota fiscal: serviços prestados, apertar um parafuso, R$1. Saber qual parafuso apertar, R$999. Está aí, pessoal. É o que a gente precisa, é o conhecimento que a gente tem que ter. Tá? Sucesso e bom negócio para todos.